Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Milena Fortcamp, eu sou acadêmica de Medicina do 4º ano da UEMS e eu vou apresentar para vocês o meu projeto que fala sobre a capacitação de ISTs. E o título dele é Educação e Saúde na Rota Bioceânica, Conhecimento sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis, as ISTs, de mulheres entre 30 e 59 anos, dos municípios de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Bom, para começar a falar sobre as ISTs, é importante a gente falar que ela está dentro de um grupo maior, que são as infecções do trato reprodutivo. Então, além das ISTs, que envolvem tricomonias, entre outras que a gente vai estar falando aqui, a gente tem também as infecções iatrogênicas, que vai acometer, por exemplo, alguma infecção após um aborto. A gente tem também as infecções endógenas, por exemplo, a candidíase vulvovaginal, a vaginose bacteriana, entre outras. Então, começando a falar um pouquinho das infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ter diversas causas, por exemplo, por vírus, por bactérias, por fungos, por protozoários. Então, a gente tem diversas etiologias e elas são transmitidas principalmente pelo contato sexual. Só que ela pode ser feita também por via sanguínea ou até de mãe para filha durante a gestação ou até durante o parto ou a amamentação. E ela pode se apresentar de diversas formas, por exemplo, as úlceras ou se tiver um corrimento vaginal anormal. Por isso é importante a gente ficar atento nesse corrimento, porque a mulher ela pode ter um corrimento vaginal normal, só que ele tem que ser incolor, ele não pode ter nenhum odor fétido, ele também tem a quantidade adequada. Agora, se você perceber que esse corrimento está de uma cor diferente, se ele está com algum cheiro ruim, a gente já tem que ficar de olho, pode ser uma IST. A gente pode ter também os que se apresentam de forma de verrugas genitais ou a doença inflamatória pélvica, que a gente vai estar falando um pouquinho mais aqui. Bom, para a gente começar a falar então sobre a prevenção, a gente tem a prevenção combinada. Bom, o que é isso? A gente tem que fazer a prevenção não de forma do indivíduo como se ele fosse todo mundo igual. Não, a gente tem que fazer a prevenção de forma individual, conforme aquele grupo está inserido na sociedade, na cultura dele e conforme o grupo que ele participa. E a primeira mandala que foi feita dessa prevenção combinada foi do HIV. Então a gente percebe o quê? Que a gente tem várias coisas para fazer essa prevenção. E não adianta a gente fazer só uma dessas coisas. A gente tem que fazer todos esses tópicos conforme a história da pessoa. Então, a gente tem aqui a profilaxia pós-exposição, se essa pessoa teve algum contato, a testagem regular para o HIV, que todas as pessoas devem fazer. Então, a gente percebe aqui que são várias coisas. E o que é o sexo seguro? Bom, é importante a gente começar falando que o sexo seguro não é só usar preservativo. O preservativo é muito importante, mas a gente também tem que prestar atenção na imunização. Vocês sabem que a gente tem a vacinação do HPV para os adolescentes. A gente tem que conhecer o status sorológico do nosso parceiro, se ele é HIV positivo ou não, mesmo que seja uma relação com o uso de preservativo. Acidentes podem acontecer, então a gente tem que ficar atento nessa parte. A gente tem que estar testando regularmente para o HIV, para as outras doenças, e é preciso a gente tratar todas as pessoas. Se você sabe que você tem a doença, você precisa tratar para não estar transmitindo para outras pessoas e aumentando essa infecção. A gente tem que também realizar o exame preventivo do câncer de colo de útero. Então, todas as mulheres que tiverem uma vida sexual ativa, principalmente as mulheres maiores de 25 anos, elas devem realizar esse teste. Então, primeiro ele deve ser feito anualmente. E se der 2 testes normais, eles podem ser feitos por depois de 3 a 3 anos. A gente tem que também fazer a profilaxia pré-exposição. Por exemplo, se você não é HIV positivo, mas você tem relação com uma pessoa que você pode estar fazendo uso dessa profilaxia.
A gente tem que também conhecer e ter acesso à anticoncepção, concepção. A gente também pode realizar profilaxia pós-exposição, quando é indicado, por exemplo, lá no meu trabalho, sem querer eu me cortei e teve contato com o sangue do paciente que era HIV positivo. Então, eu fui violentada, eu não sei se aquele paciente era HIV positivo ou não, mas ele pode ser. Aí você pode estar fazendo uso dessa profilaxia. E é muito importante a gente falar aqui que a oferta do preservativo, tanto masculino quanto feminino, é realizada sem restrições e sem quantidade limitada. Então, essa distribuição é feita como parte da rotina no atendimento. Então, se você vai lá e é atendida, você pode estar solicitando o tanto que você quiser. Então, você não vai ter restrições contra isso. E sobre as doenças, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o HIV. Por quê? Porque foi feito um teste, a maioria das pessoas com HIV positivo eram mulheres mais de 29 anos, então está dentro da nossa população-alvo. E é importante a gente falar o quê? Que toda pessoa que é testada positivo para alguma ST, ela deve ser testada para o HIV. Bom, não sei se vocês já ouviram falar, o HIV e a AIDS não são a mesma coisa. A gente tem o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Então, quando a pessoa tem o HIV, ela pode não estar doente, ela pode estar ali achando que ela não tem nada. Agora, quando ela desenvolve a doença em si, ela vai estar com a AIDS. E é muito, muito importante a gente falar dessa parte aqui. Como que o HIV é transmitido? Então, principalmente como não se transmite o HIV. Então, você deve saber que não é transmitido por beijo, por abraço, por um carinho, por um aperto de mão, ou por uma picada de inseto, pela saliva, pela lágrima, pelo espirro, suor, pelo copo, talher. Então, se você usar um talher ali, você não precisa ficar com medo daquilo. Ou se você for usar um banheiro, um vaso que uma paciente HIV positivo usou, você não precisa ficar receosa, porque a gente vai ter a transmissão do HIV como? Pela relação sexual sem proteção, seja ela vaginal, anal ou oral. A transmissão se dá também de mãe para o filho durante a gravidez, durante o parto, se não são feitas todas as ações de profilaxia. Então, por isso que é importante essa mãe HIV positiva estar realizando o pré-natal dela, ter todo o cuidado, porque é possível o filho também não pegar durante a gestação e durante o parto. E também pelo uso de instrumentos que vão acabar cortando, então vai ter contato ali com o sangue, aí sim você pode pegar o HIV. Então, como que a gente previne o HIV? Primeiramente, usando o preservativo, a camisinha, em todas as relações sexuais, gente. Não é só relação anal, vaginal, também oral. Então, todos os tipos de relações sexuais. É importante a gente também não compartilhar seringas, agulhas, objetos que vão cortar sem eles estarem esterilizados. Então, por exemplo, você vai fazer a unha, aquele objeto tem que estar tudo esterilizado, gente. Não pode ter contato com algum objeto que vai cortar sem ele estar esterilizado. Mulheres vivendo com HIV, elas não podem amamentar e elas devem ter o acompanhamento pré-natal, como eu já comentei para vocês. Então, a gente deve realizar todas essas medidas de prevenção como um todo e não só uma. Por exemplo, não adianta você fazer uso de camisinha e se proteger durante a relação, mas está aí compartilhando agulhas, outros objetos perfurocortantes. A gente tem que tentar fazer todas as medidas, tudo em conjunto. E como é feito o tratamento do HIV? Bom, é importante a gente falar que o HIV ele não tem cura total, só que a pessoa vai fazer o uso de um remedinho ali todos os dias, como por exemplo o remédio da diabetes e da hipertensão. E aquela pessoa vai poder ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. E dentro dessa parte é importante a gente falar que o preconceito contra HIV foi definido como um crime. Então a gente não pode ter preconceito nenhum. Outra doença, então, é a doença inflamatória pélvica.
ela é uma síndrome onde a gente vai ter a ascensão dos micro-organismos. Então, a gente tem um micro-organismo aqui na parte de baixo, eles vão ascender pelo trato geniturinário. E é uma das mais importantes complicações das nossas ISTs. E ela pode ser comum em mulheres com vida sexualmente ativa. E quais são os sintomas? Quando que você deve suspeitar que você tem uma doença inflamatória pélvica? Por exemplo, se você vai começar a ter uma dor principalmente embaixo do ventre, então bem embaixo da barriga, uma febre alta, ou se você vai começar a ter um corrimento vaginal anormal, ali amarelado, fétido, ou então você vai ter alguma relação sexual e vai sentir uma dor, um desconforto. É importante, dentro desses sintomas, se você apresenta qualquer um desses, ir consultar um médico. E o HPV, gente, vocês sabem o que é? Ele é um vírus de cadeia dupla e a gente tem mais de 200 tipos de HPV. Só que aproximadamente 40 desses tipos que vão acometer o trato gênito vaginal anal. E como que ele é transmitido? Ele se dá por qualquer tipo de relação sexual e às vezes até pelo parto. E quais são os sintomas? Bom, normalmente o HPV ele é assintomático e aproximadamente 1 a 2% da população vão apresentar essas verruguinhas como ali na foto. E de 2 a 5% das mulheres vão apresentar as alterações no exame preventivo. Por isso, gente, é muito importante realizar os exames preventivos. Porque às vezes a mulher ela acha que não tem nada, ela não vê nenhuma alteração na vagina dela. E ela vai no médico, o médico vai olhar lá dentro e lá dentro vai ter as verruguinhas. Então você pode achar que você não tem nada, mas na verdade você tem e tem que tratar, né, gente? E depois que a gente trata? Bom, é importante a gente falar que assim como o HIV, o HPV, ele não vai ter uma cura. Você vai estar ali com a doença, caiu o seu sistema imunológico, você vai apresentar as verruguinhas. Então você vai tratar elas naquele momento, só que elas podem aparecer de novo. E se elas aparecerem de novo, tanto você como seu parceiro tem que procurar o médico novamente, tratar novamente. E dependendo do seu sistema imunológico, pode ser que não apareça, pode ser que apareça novamente. Bom, gente, por hoje era isso. Essas foram as referências. E lembrem sempre de se prevenir, de usar camisinha, de lembrar de todos os métodos de prevenção combinada. E é isso. Até mais!